Sagrada Escritura nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sendo assim, como é que pode a igreja chamar Maria Santíssima de medianeira e recorrer à sua intercessão? Eu sou Roberto Oliveira e você está no programa De Maria Nunquam Satis, no canal Devotos de Carla Acutis Brasil. Salve Maria! O próprio Jesus declara em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso nos leva a concluir que nosso Senhor é o único mediador nosso perante o Pai. Então, como é que podemos explicar que a Santíssima Virgem é a medianeira de todas as graças? Se pegarmos novamente a carta de São Paulo, alguns versículos antes, vamos ver que o apóstolo escreve dessa forma: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila com toda a piedade e dignidade. Mas se Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, por que Paulo pede a Timóteo e a sua comunidade que intercedam pelas necessidades dele, das comunidades e das outras pessoas? O apóstolo faz isso porque tem clareza de que esse único mediador entre Deus e os homens é Cristo, mas o Cristo total, o Cristo inteiro, que é formado pela cabeça, que é Jesus, e por nós, membros do seu corpo místico pelo batismo. Fazemos parte do corpo de Cristo, por isso participamos, de certa forma, da mediação do único mediador, que é Cristo. Assim, a Igreja nos ensina: a mediação única do Redentor não exclui, mas antes suscita nas criaturas cooperações diversas que participam dessa única fonte. No entanto, somos pessoas cheias de fraquezas, somos inconstantes, pecadores. E Deus sabe que não somos dignos de, por nosso próprio mérito, nos aproximar da sua divina majestade. Por isso, Ele se compadece de nós e, para nos dar acesso à sua misericórdia, nos concede intercessores poderosos diante de sua grandeza. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo é tão Deus quanto o Pai, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele mesmo declarou: que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu estou em ti. Felipe, quem me vê, vê o Pai. O Pai e nosso Senhor Jesus Cristo são um único e mesmo Deus com o Espírito Santo. Para entendermos melhor, vamos ouvir o que diziam os santos. São Luís Maria Grignon de Montfort, na sua magnífica obra Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, diz assim: Por sua infinita caridade, Jesus Cristo tornou-se nossa garantia e o nosso mediador junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar o que devíamos. Mas será isso uma razão para termos menos respeito e temor com sua majestade e santidade? Digamos abertamente como São Bernardo: temos necessidade de um mediador diante do próprio mediador. E que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar essa função caridosa. Afinal, foi por ela que Jesus veio ao mundo e também é por ela que nós devemos ir a Jesus.
Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, por causa de sua grandeza infinita diante da nossa infinita miséria e de nossos pecados, imploremos com confiança o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Assim, compreendemos que a grandeza de Deus e a miséria humana são motivos mais que suficientes para que possamos recorrer a Maria como medianeira de todas as graças. São Boaventura e São Bernardo nos ensinam que, para chegar até Deus, precisamos subir 3 degraus. O primeiro, que está mais perto de nós e mais conforme a nossa condição e capacidade humana, é Maria Santíssima. O segundo é Nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Sendo assim, para ir a Jesus é preciso ir a Maria. Ela é nossa medianeira na intercessão. E para ir ao Eterno Pai, é necessário ir a Jesus, que é o nosso medianeiro na redenção. Assim, São Luís de Montfort nos explica que recorrer a Nossa Senhora é o melhor caminho para nos aproximarmos da Divina Majestade. Ela é o caminho mais perfeito porque é o mais humilde. E como vimos na parábola do fariseu e do publicano, o Senhor se agrada mais da oração dos humildes. São Luís ainda nos ensina que a Santíssima Virgem não é o sol, que com a força de seus raios poderia nos cegar diante da nossa fragilidade humana. Mas, ao contrário, ela é bela e doce como a lua, que recebe a luz do sol e abranda a fim de adaptá-la à nossa condição humana. Ela é tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem a sua intercessão, por mais pecador que seja. Pois, como dizem os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e com perseverança foi por ela desamparado. Uma casa que em pouco tempo seria despejada e destruída, do nada sai voando pelos ares e se instala em outro lugar. Você conhece essa história? Não, meus amigos, eu não estou falando do filme Up Altas Aventuras. Estou falando da história de um dos mais impressionantes milagres de Nossa Senhora. Vamos até Nazaré, na Galileia, em uma humilde casa de pedra, construída junto a uma das inúmeras grutas que existem na região. Foi ali que a Santíssima Virgem recebeu a Anunciação. Essa casinha se tornou uma das relíquias mais protegidas pelos católicos da Terra Santa. Afinal, foi sob aquele teto que o Verbo de Deus se fez carne. Séculos depois, em 1291, uma época de grande expansão islâmica, antes mesmo que os muçulmanos chegassem a Nazaré, a casa da Sagrada Família desapareceu inexplicavelmente. E tão inexplicavelmente quanto apareceu na cidade de Tersatz, na antiga Dalmácia, região onde hoje seria a Croácia, Bósnia e Herzegovina. O padre local, que estava muito doente, foi curado por um milagre e teve a visão de Nossa Senhora, na qual ela própria afirmava: esta é a casa onde Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e onde a Sagrada Família morou em Nazaré. O povo então começou a fazer peregrinações e a obter muitas e muitas graças e milagres naquele lugar. Até mesmo o governador local, que, impressionado com o fato, enviou 4 peritos até a Terra Santa para confirmarem a veracidade da história, para verem se era mesmo aquela a casa verdadeira de Nossa Senhora. Em Nazaré, os enviados do governador só encontraram os alicerces da casa e o espanto dos nazarenos com seu desaparecimento. Os alicerces tinham as mesmas medidas da casa que tinha aparecido em Tersatz. Esses alicerces até hoje estão na Basílica da Anunciação, lá em Nazaré. Quanto à casa que apareceu em Tersatz, ela estava intacta e sem o menor sinal de ter sido demolida ou desmontada e reconstruída. Pouco mais de 3 anos depois, aconteceu um novo milagre. Em 10 de dezembro de 1294, a casa da Virgem Maria
foi elevada sobre o mar Mediterrâneo e levada para os bosques de Loreto, em Recanati, na Itália. Os fiéis se lembraram então de uma profecia de São Francisco de Assis, que dizia assim: Loreto será um dos locais mais sagrados do mundo. Lá será construída uma basílica em honra de Nossa Senhora de Loreto. De fato, a basílica que foi erguida em volta da casa se tornou um dos maiores santuários da Europa. A pedido da igreja, vários estudos foram feitos naquela casa por engenheiros, arquitetos, físicos, historiadores e peritos, que quanto mais analisavam o caso, mais comprovavam o caráter sobrenatural do surgimento daquela casa. Assim, hoje Nossa Senhora de Loreto é patrona da aviação. Por isso, vemos em muitos aeroportos e quartéis da Força Aérea Brasileira a imagem de Nossa Senhora de Loreto exposta. Hoje queremos peregrinar em espírito e em coração até o Santuário de Loreto, onde está a Santa Casa, aquele lugar abençoado onde o Verbo de Deus se faz. Vamos juntos, em espírito e coração, visitar Nossa Senhora em sua Santa Casa de Loreto. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus feito homem, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de Loreto, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim terminamos mais um programa de Maria não cansadas. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que mais e mais pessoas conheçam e amem a Mãe de Deus em nós. Não se esqueça, todo dia, às 19 horas de Brasília, temos encontro marcado com Nossa Senhora, rezando o Santo Terço, junto com o Padre Fábio Vieira ao vivo de Assis, lá no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Salve Maria!